As minhas saudações a todos, meu nome é Silas e o assunto continua. O rei e os reinos na terra. Esse assunto é muito relevante. Pedimos, queridos, se você gostar desse assunto, e até mesmo se você sente o dever de propagar a mensagem do reino, é o momento. Inscreva no canal, compartilhe, comente assuntos, tá bom? Toque o sininho, e é uma maneira de você estar também propagando o reino de Deus. Então nós vos convidamos a participar desse trabalho. E o assunto continua. O assunto é sobre os últimos julgamentos. É o livro do Apocalipse, a escatologia, doutrina das últimas coisas. E a partir do capítulo 17, acontecem vários julgamentos. E aí a gente vê ali a grande meretriz sendo julgadas. Nós vamos falar sobre esses assuntos ainda. Mas depois, esse grande rei que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Todo-Poderoso, ele tem uma espada, ele julga as nações e ele entra em confronto com os 10 reis. Esses 10 reis são figurativo, tá bom? E ali ele apreende a besta, o falso profeta, e também amarra o diabo, a antiga serpente, o Satanás, e ele está fazendo juízo. E depois ele entra na parte final, a qual nós falamos que iríamos estar falando, que é o julgamento das nações mortas. Estão aqui alguns detalhes muito importantes e fundamentais, curiosos e doloridos também, mas precisamos falar sobre esses assuntos. A partir do versículo 11 do capítulo 20, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, queridos, abriram-se livros. E abriu também um outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro. E bem-aventurado aqueles que fizeram parte na primeira ressurreição. Eu gostaria de fazer um paralelo aqui sobre esse assunto relevante, porque os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Todas as pessoas que fizeram parte da primeira ressurreição, eles estão livres desse julgamento aqui. É o que diz aqui o restante, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. A segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Que coisa fundamental, fantástica. Então, queridos, olha, é muito interessante que nós tenhamos uma vida de temor a Deus, porque esse juízo virá. E todos aqueles que não fizeram parte, que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, serão lançados para dentro do lago de fogo. E essa é a segunda morte. Bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá poder sobre eles. Então o fato é o seguinte, é que
o mar entrega os mortos. Todos aqueles que morreram naqueles naufrágios, grandes embarcações, o mar vai entregar esses mortos para esse julgamento. E também a morte e o inferno também entregaram seus mortos e foram julgados cada um segundo as suas obras. Queridos, esse é o julgamento das nações mortas, aquelas que não fazem parte, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, porque os que fazem parte, que vão se levantar na primeira, são aqueles que aceitaram o chamado do rei para entrarem para o reino. E eles entraram pela graça, pela maravilhosa graça, pelo imenso amor de Deus que nos salvou, nos chamou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos chamou para o reino. Glória a Deus. Queridos, esse é o assunto relevante. Vamos continuar falando sobre esse assunto. São vários julgamentos aqui. Vamos voltar nesses assuntos ainda. Se você gostou, se você quer compartilhar o reino de Deus na terra, cumprindo ao que Jesus pede para os seus, faça isso. Se inscreva, compartilhe esse assunto tão relevante. Minha saudação final e até o próximo assunto. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém.